diferença entre absorção, adsorção e capilaridade? Hoje eu vim responder uma dúvida de um seguidor, o Edu, que me perguntou sobre absorção. Se absorção é quando o material entra para dentro do interior do sólido. E é por aí, certo? Vamos lá. Nós temos diferença entre absorção, adsorção e capilaridade, porque essa dúvida surgiu quando eu falei de capilaridade. Então, olha só, quando eu tenho um becker com água, com um líquido, coloco um papel, a gente observa que o líquido sobe no papel por capilaridade, certo? E aí a gente fica na cabeça que capilaridade é só quando vai contra a gravidade. E a capilaridade pode acontecer horizontalmente e a favor da gravidade. Porque a capilaridade ela é um fenômeno que está associado com as interações intermoleculares. Entre o meu líquido, aqui a minha água ela é polar, e as paredes do material que tem unidades polares, então existem interações de atração, certo? E aí, quando isso acontece, que é o mesmo caso do capilar, olha só. Vou colocar um capilar aqui numa solução de um corante, tá? Quando eu colocar aqui, observe que o meu líquido está subindo no capilar, certo? Ele sobe por capilaridade, ok? É o mesmo fenômeno que a seiva, né, os nutrientes saem da terra pelas raízes da planta e vão lá para a copa, para os frutos, certo? Para as folhas, né, nutrindo a árvore, né, as plantas. E eu gravei um vídeo falando sobre capilaridade. Então, o que acontece na capilaridade? Eu tenho, então, o meu becker com água, com líquido, né? E aí, quando eu coloco um capilar, o que acontece? O meu líquido vai interagir, que é formado por moléculas polares, vai interagir com as paredes do tubo de vidro do capilar. Isso para capilar muito fino, tá? Menor que 1 centímetro. Ele vai interagir de forma que as moléculas que estão próximas do vidro vão ser atraídas pelas unidades polares do vidro. Então, aqui próximo do vidro existe uma atração pelas unidades do vidro e aqui vai acontecer uma tensão superficial, que eu também já expliquei em outro vídeo. O que é essa tensão superficial? As moléculas da superfície estão muito fortemente unidas e atraem essas moléculas para o interior do líquido. No interior do líquido, as moléculas estão sendo atraídas por todas as moléculas das vizinhanças, de forma que a resultante dessas forças é zero, é nulo. Mas aqui as moléculas da superfície estão sendo atraídas pelas laterais, as vizinhas, e pelas que estão no interior. Isso gera uma tensão que puxa essas moléculas para o interior do líquido. Aqui na superfície, a resultante não é zero, ela é para baixo, certo? Então, cria uma tensão, uma película elástica, e existe essa força para o interior do líquido. O que acontece? Como o capilar é muito fininho, existem interações significativas entre essas moléculas que estão em contato com o vidro, certo? Essas moléculas do líquido com o meu vidro. De forma que forma esse menisco, nesse caso, côncavo. O que acontece quando a gente tem essa curvatura? Quando a gente tem essa curvatura, existe uma força puxando essa superfície para o interior. Isso gera uma força tentando cancelar essa força que está puxando de tensão superficial para o interior. Gera uma tensão, uma força que a gente até chama de força de tensão superficial,
ou uma força associada à tensão de Laplace para cima, para tentar cancelar. Surgindo essa força, meu líquido sobe, tentando cancelar, então, essa pressão para o interior. Quando o meu líquido sobe, o que acontece? Aqui vai ter uma altura da coluna de água e essa força associada a essa altura vai cancelar essa força de tensão superficial, que a gente chama de associada à pressão de Laplace, ok? Isso vai acontecer só quando o capilar é muito pouco estreito, certo? Menor que 1 centímetro. Então, a capilaridade vai acontecer quando eu tiver papel, né? No caso do papel vai acontecer, porque os poros do papel é como se fossem capilares. Então, também vai existir essa curvatura, também vai existir essa pressão de Laplace e meu líquido vai subir por capilaridade. Se você colocar um tijolo na água, vai acontecer a mesma coisa. Então, se você tem um recipiente com água e coloca aqui um tijolo, então meu líquido também, minha água também vai subir até aqui, ó, por capilaridade, até uma altura, onde essa altura vai cancelar, então, essa coluna de água aqui, vai cancelar, então, essa força de tensão superficial, certo? Agora, a tensão superficial, ela pode acontecer na horizontal e para baixo. Então, olha só, quando você pega um tijolo, aqui, outra situação, você pega um tijolo aqui e coloca água aqui em cima, ele não vai penetrar? Vai. Essa água vai penetrar? Vai. Por quê? Porque essa água está interagindo com os meus capilares, que são meus poros dentro do tijolo. Então, e também existe essa interação por capilaridade. E se for no horizontal também, porque existem interações entre a molécula do líquido e as unidades polares do material. Então, tem um experimento que eu gosto de fazer, aqui não vai dar certo para fazer, mas vocês podem fazer em casa. Pega um recipiente, um copo com água e pega um recipiente vazio. Você pega um papel toalha, que ele é poroso, é como se tivessem capilares. Você mergulha aqui no copo com água e a outra parte você coloca num copo vazio, tá? Espera, você vai observar que essa água vai passar para cá até a altura, até o nível se igualar. Então, olha só, tudo bem que aqui a água está subindo contra a gravidade. Aqui vai ser horizontal e aqui vai ser a favor da gravidade. Então, a capilaridade não tem direção para ela acontecer, certo? Então, capilaridade a gente está quite. Vamos ver o que é absorção e adsorção. A adsorção é um fenômeno de superfície, diferente da absorção, que é quando o material entra para dentro desse sólido, dessa matriz. Um material muito conhecido que faz adsorção é o carvão ativado. Não sei se vocês conhecem carvão ativado, mas o carvão ativado é como se fosse um carvão de churrasco, maceta ele bem fininho, certo? O carvão ativado, o carvão de churrasco, ele não tem tantos poros ativos, mas ele também é uma rede de carbono ligada com carbono, vamos se dizer assim, tá? Vamos simplificar. E aí, o que acontece, então? Nós temos grãos. O menor cisquinho que você pegar de carvão ativado são grãos e esses grãos são porosos. Então, vou desenhar os porozinhos aqui, certo? O que acontece com esse material poroso? Esse material aqui, ele adsorve impurezas. O que é adsorver? É interagir na superfície. A adsorção é um fenômeno de superfície. Então, se eu colocar, por exemplo, carvão ativado dentro dessa
solução de corante, ele vai absorver esse corante. Como o carvão ele é um sólido insolúvel em água, ele vai sedimentar e a água vai ficar transparente. Todo o corante que está aqui vai ficar adsorvido nos poros do carvão. O que é adsorção? É quando essas moléculas elas ficam na superfície do sólido e dos poros. Então, olha só, na superfície dos poros. Carvão ativado ele é muito utilizado para descontaminar, né, nos centros de saúde que a pessoa chega contaminada, né, com diversos contaminantes, às vezes tomou inseticida, eles usam carvão ativado, né, colocam um carvãozinho pó numa água, prepara uma suspensão, injeta por uma sonda nasogástrica. Essa dispersão em água vai lá para o estômago, o contaminante entra para dentro dos poros e fica interagindo por adsorção. Ou a pessoa vai vomitar isso, porque eles injetam muita quantidade, ou ela vai eliminar nas fezes, certo? Então é uma forma de desintoxicar o paciente. Então, observe que o contaminante fica na superfície, ele não entra para dentro do material. O que tem dentro do material? Um monte de ligação carbono, carbono, um monte de rede aqui, ó, carbono, um monte de carbono ligado. Ele fica nos espaços vazios interagindo quimicamente, por interações químicas, ligações químicas, certo? Aí a gente chama de quimisorção. Ou por interações físicas, interações intermoleculares, a gente chama de fisisorção. Mas ele não entra, meu contaminante não entra para dentro da rede, para dentro do material. Ele não entra aqui para dentro, ó. Ele não entra e vai fazer ligação química lá com carbono dentro da rede. Se ele fizer isso, seria uma absorção, certo? O meu soluto, vamos dizer assim, ele tem que entrar para dentro do material. Ele não pode ficar dissolvido na superfície e ele não pode se locomover por capilaridade, certo? Por interações intermoleculares e tal. Ele tem que entrar para dentro do material. Por exemplo, se eu passo uma pomada, sei lá, de um anti-inflamatório, um corticoide na pele, o meu soluto, o meu princípio ativo que está na pomada, ele vai penetrar na pele. Ele vai entrar dentro da célula, ele vai interagir por interações físicas ou químicas, enfim, né? Provavelmente por interações químicas, né? Como ele entrou para dentro do material, isso é absorção. Então, a absorção é um fenômeno que o soluto ele entra para o interior do material, na rede, certo? Não é um fenômeno de superfície. Então, quando a água penetra no solo, ela pode penetrar. A gente fala que ela infiltrou. Então, o meu solo tem vários grãos, né? Se a minha água, se ela passar entre esses grãos interagindo, pode ser por capilaridade. Se essas minhas moléculas de água ficar aderida na superfície dos meus grãos, pode ser por adsorção. Agora, se essa molécula de água entrar para o interior desses grãos, aí com certeza vai ser a absorção. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.